Boa noite, Instagram. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Acho que preciso levantar mais um pouquinho aqui esse celular. Momento ao vivo, né? É assim que acontece. É isso mesmo. Acho que fica assim. É isso aí. Aqui. Então, boa noite para todo mundo aí que está chegando. Espero que vocês não percam esta live, porque, gente, vou contar uma coisa para vocês hoje, muito importante, sabe? Eu gosto de assuntos que fortifiquem a nossa inteligência, que fortifiquem a nossa vida. Então, quando eu escolho um assunto para conversar com vocês, é porque eu estou a fim de conversar coisas legais mesmo, né? Então, eu espero que hoje vocês ouçam o que eu vou falar com atenção e vamos lá, né? Vamos começar. Então, eu queria conversar, é que eu comecei mais cedo hoje, né? 5 minutos mais cedo. Tudo bem, vamos lá. Então, eu queria conversar com vocês uma coisa legal. Eu vou falar sobre vitimização e sintonia com o universo. Então, a gente vai começar eu abordando esse assunto aqui, perguntando para vocês a diferença, se alguém sabe a diferença, porque existe, né, uma tremenda diferença entre você ser ser uma vítima ou você estar na vitimização, né? Então, o que nós podemos falar sobre isso? Ser uma vítima, por exemplo, você está andando na rua, bate o carro então você foi vítima de um acidente de carro, bateu o carro, né? Agora, você você continuar dentro desse esquema, você continuar dentro dessa vitimização, e ficar contando para uma pessoa, para outra, o que aconteceu, ficar prolongando o assunto, embora você já tenha resolvido, mandado consertar o carro, aí é uma perda de tempo e você está puxando para você uma questão não legal, uma coisa não boa. Então, o que a gente pode falar aqui? É, não é que você não estamos condenando nem diminuindo nada, nem dizendo que aquilo que pode ter acontecido com você pode ter sido uma coisa, pode ter sido uma questão estranha, pode ter sido uma coisa sem valor. Não, não é isso. Nós estamos querendo dizer que se você passar por um momento difícil e logo você se recuperar, e logo você... Olá, Enia, tudo bem? Eu espero que você goste do que eu vou falar hoje. Vou dar uma cortada aqui e nós vamos aqui começar a conversar com a Enia, né? Enia, nós vamos falar hoje sobre vitimização e sintonia com o universo. Isso parece, mas vitimização, isso não é uma coisa muito importante, porque às vezes você pode entrar numa sintonia aí complicada, numa sintonia em que você poderia estar recebendo bênçãos do universo, você poderia estar recebendo ajuda e você não, né, Patrícia? Ô, Patrícia Tica, tudo bem? Linda, você não, você está ali na vitimização, você está perdendo tempo e perdendo energia com uma coisa não legal. Então, eu comecei falando que tem uma diferença muito grande entre você ser vítima de uma coisa, aconteceu, você foi vítima, e você
está na vitimização, é uma coisa muito, muito diferente. Então, oi Rose, tudo bem? Boa noite para vocês que estão entrando. Então, eu gostaria de deixar bem clara essa diferença e depois nós vamos para a sintonia do universo. O que, que acontece ou deixa de acontecer se uma pessoa é vítima de uma questão e ela continua na vitimização em vez de se defender, em vez de querer sair. Então vamos lá. Aí a diferença é muito grande. Então aconteceu uma coisa, por exemplo, aconteceu um acidente, você quebrou a perna e você tem que engessar. Aí você foi vítima de um acidente, acabou, você tomou uma atitude. Agora você fazer disso, entrar nessa energia, fazer disso uma história onde você onde você continua falando e continua contando e muda toda a sua vida, muda toda a sua história por causa dessa questão que você sofreu, aí é complicado, eu digo para você. Eu vou levantar mais um pouquinho, não estou contente com isso aqui. É isso aí. Então, vamos lá, né? A gente vai estar falando aqui da diferença entre vitimização e a pessoa ser vítima de uma questão. Bom, então, quando a gente percebe, né, que sofreu uma questão, a primeira coisa que você tem que fazer... Oi, Maria, tudo bem? Oi, Rose, tudo bem? Rosimeire, ó, boa noite. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer a questão, né? E tomar uma atitude. Eu não vou ficar nessa história. Não vou. Eu vou querer me libertar dessa história. Não vou ficar aqui choramingando. Então, a primeira coisa que você vai fazer é perguntar: o que eu posso aprender com isso? Por que que isso aconteceu? Eu posso crescer com isso? Eu posso me harmonizar com isso? Eu vou me harmonizar, eu vou crescer. Isso serviu para um aprendizado. A pergunta inteligente é: o que eu faço com essa situação? O que eu faço? Aí, a partir daí, você vai tirar um monte de ideia. Você vai tirar um monte de ideia e você vai já tomar uma atitude de quem não quer ficar ali naquele estado, naquela vitimização. Você não quer ficar ali. Você quer sair, você quer se libertar, você quer afastar aquilo de você. Agora, a vitimização, a pessoa que vai ficar na vitimização é diferente. Ela vai usar isso, inclusive, para procurar benefícios para ela, ou vai usar isso para a questão que ela está passando, para ter vantagens para ela, para ter vantagens sobre pessoas. Não é uma coisa legal, mas às vezes a pessoa que está na vitimização, não que ela não esteja falando a verdade, que ela não esteja sofrendo, não é isso. Ela está. Só que ela está partindo para um lado completamente diferente do que a vida pede, do que o universo pede. Ela está partindo para um lado de ficar abaixo, né? Baixando a energia dela, deixando que as coisas não boas aconteçam, e ela não está tomando uma atitude, não está reagindo. Então lá vamos nós, né? Então a primeira pergunta que a pessoa faz inteligente é: o que eu faço com isso e por que isso aconteceu para mim? Daqui para frente, o que eu tenho que fazer? É uma lição? Eu vou aprender? O que eu tenho que fazer? É bem legal, a gente tem que reagir. De algum jeito tem, né? E ao contrário, se você entrar na vitimização, a sua vida para, você não cresce, você não doa, você não recebe, você vira um zumbi. E aí você vai ficando a sua vida inteira à mercê dessa situação. E vai repetindo, vai contando para os outros, e seja lá qual for o assunto, né? Porque às vezes o assunto é pequeno, às vezes o assunto é grande, mas você vai ficar parada ali embaixo daquela situação, não vai tomar nenhuma atitude? Não, você vai.
A história é que existem pessoas que se colocam nessa vitimização e elas não querem ouvir ninguém, elas não querem mudar, elas não têm interesse em resolver a situação, nem aliviar, nem aliviar o desconforto, porque ela não tem força de vontade, ela não tem força para resolver isso. E as pessoas de fora, às vezes, as pessoas de fora falam, não, a pessoa não quer, ela não quer resolver, ela quer ficar assim mesmo. Existem duas situações dentro da vitimização. Uma, a pessoa realmente não quer. A pessoa não quer resolver, a pessoa quer ficar na vitimização, a pessoa ela quer ficar ali e ela às vezes monta um esquema e tira vantagem disso, ou às vezes ela não tem força. Então, para julgar isso, não, melhor não, né? O que a gente pode fazer é que se uma pessoa que está nessa situação vem pedir ajuda para a gente vem pedir, porque se não pedir, é melhor a gente não entrar na situação, a gente ficar afastada, né? Então, se a pessoa pedir ajuda, aí a gente vai e ajuda, a gente vai e percebe se a pessoa realmente quer ser ajudada ou se ela está fazendo isso para contaminar mais uma pessoa ou tirar vantagem do momento que ela está, porque existe tudo isso. Então, a diferenciação que nós temos que fazer em ajudar uma pessoa que está numa vitimização ou não ajudar, ou deixar que a pessoa se esforce para sair, a gente tem que perceber, tem que ter esse feeling, né? Se isso chegar até nós como pedido. Agora, se não chegar até nós como pedido, nós vamos só ficar do lado de fora observando, né? Mas eu tô contando isso para vocês porque às vezes isso pode acontecer conosco mesmo. Nós mesmos podemos, de repente, tomar uma atitude aí que nós poderíamos resolver com muito mais facilidade, né? Estamos aí num momento de fragilidade e não estamos deixando a vida levar e não estamos tomando atitude nenhuma. Então, vamos resolver essa questão, né? Vamos prestar muita atenção para não cair nessa armadilha. E algumas pessoas, elas não querem, elas vêm contar para nós, elas querem apenas aliviar o desconforto delas, passar toda a questão para nós, né, contar, e ainda tem pessoas que querem que é o outro que está ouvindo, que o ouvinte valide a falta a falta de coragem que ela tem ou a situação que ela está. Elas vão contando a história de um jeito que para você não ter alternativa a não ser dizer, você tem razão, é isso mesmo. Não, isso está errado. Está errado se nós fizermos isso, em vez de ajudar a pessoa, a gente ficar validando o sofrimento dela. Não vai ser legal, não vai mesmo. Nem para ela, nem para você. Que papel você está fazendo, né? Quanto mais se essa pessoa for uma amiga sua que caiu nessa armadilha da vitimização, isso é muito comum, viu? É mais comum do que a gente pensa. E, na realidade, a pessoa ela pode escolher, né? Ficar nessa situação ou ela começa a reagir e querer sair disso. Isso é muito importante. Agora, por que eu estou falando isso em relação ao universo? Qual é a diferença dessa pessoa que fica na vitimização, fica usando o sofrimento ou a questão para espalhar para todo mundo e ir contando essa questão e fazer disso uma novela, né? Fazer disso um motivo de vida, em vez de reagir, né? Qual é a diferença com a outra pessoa que acontece alguma coisa com ela? A primeira pergunta que ela faz, o que eu faço com isso? Por que isso aconteceu comigo? O que eu tenho que aprender? Eu tenho que desenvolver o quê? Eu tenho que melhorar o quê? Eu tenho que engrandecer, eu tenho que evoluir com isso, porque o que nos acontece na vida tem um motivo para o nosso aprendizado, sempre tem.
E mais que isso, além do aprendizado, a responsabilidade toda do que acontece com a gente é absolutamente nossa. Toda a responsabilidade é nossa. E aí a pessoa vai dizer: ah, então quer dizer que as coisas ruins que aconteceram comigo, a responsabilidade é minha? Sim. E sim, sim, a responsabilidade é sua. A responsabilidade de quem é? De outra pessoa? Acho que não, né? E, então, nós, nós temos que dar um jeito de entender o que está acontecendo na nossa vida, o que é que nós estamos fazendo e reagir. E se a gente não consegue, não consegue reagir sozinho, a gente pede ajuda, entendeu? A gente pede ajuda e, desculpe, deu uma engasgada aqui. E a gente, para não ficar no vitimismo, de jeito nenhum. Agora, desculpe. Qual é o pulo do gato aqui? Oi, querida, tudo bem? A grande repórter Renata Vanzelli. Tudo bem, querida? Grande jornalista, né? Um abraço para você. Qual é a nossa. Qual é o nosso dever aí? Primeiro, primeiro perguntar e descobrir o que a gente tem que aprender com isso. Rapidinho, se a gente aprender, responder e reagir, já estamos no lucro. E segundo, a coisa mais importante, quando a pessoa se coloca nesse estágio de vitimizar, de vítima, e fica ali, né, choramingando, contando a história que ela está passando 500 vezes para as pessoas, repetindo, ela pode se tornar um zumbi da vitimização, sabia? E aí ela fica à mercê dessa energia. E se você está com essa energia ruim, de tristeza, de falta de evolução, de falta de força de vontade para reagir, adivinha o que acontece com o universo? Você, você vibra essa energia e o que é que você vai receber? O universo vai enxergar o quê? Ele vai enxergar uma luz, ele vai enxergar uma pessoa que está reagindo, ele vai enxergar uma pessoa forte, ou ele vai enxergar uma pessoa fraca, uma luzinha fraca lá embaixo na terra, uma luzinha que não reage, uma energia fininha, fraquinha, e ele não vai nem ver, porque as outras energias fortes vão passar na sua frente, vão brilhar mais e vão receber mais luz, né? Porque é assim que acontece com o universo. Eu falo universo, vocês colocam no lugar do universo o que vocês quiserem, tá? É o que nos faz reagir, nos dá força, etc. Então, nós não vamos nem ser vistos, nós vamos passar absolutamente desapercebidos, as pessoas que estão lá naquela energia fraquinha, que não consegue, que não consegue reagir, que não consegue sair daquele ponto, daquela tristeza, não consegue. E dá sempre a mesma coisa. Você encontra a pessoa dali há 3 meses, ela vai te contar a mesma história. Ela não saiu, ela não reagiu. Então, queridas, queridos, todos que estão aí, o universo, ele vai dar para nós exatamente aquilo, a questão, o quantum que nós vibrarmos para ele. Se nós vibrarmos um monte de coisas boas, uma alegria, uma reação, dizer, não, tudo bem, já entendi, passei por isso, mas agora eu vou reagir, agora eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou melhorar, eu vou levantar, eu vou me arrumar, eu vou para a rua, se é uma questão, se é uma questão complicada de medicina, eu vou reagir, eu vou tomar o remédio, eu vou fazer os exercícios, eu vou conseguir. Aí a sua luz começa a brilhar.
Aí a sua energia começa a subir. Aí você começa a aparecer mais. E aí o que é que você vai receber? Exatamente o que você vibrar. Você vai receber ajuda. Ajuda do universo. Ele vai te dar um quanto de energia para você resolver. Simples assim. E talvez seja por isso que algumas questões na nossa vida elas ficam se repetindo ou elas ficam demorando para ir embora. Porque talvez nós estejamos alimentando essa situação, deixando ela ficar na nossa casa, sentar no sofá, ver televisão com a gente e muitas vezes até indo dormir com a gente lá, essa situação. A gente fica, não é? A gente transforma essa situação numa amiguinha e ela fica lá, né? Agora, gente, é muito sério, viu? O que eu vou falar para vocês. O universo trabalha com harmonia, né? E se nós, tudo no universo é harmonia, é perfeito. E se nós não tivermos dentro dessa harmonia, o que acontece? Feito uma engrenagem, né? O que acontece é a engrenagem certinha. Ela encaixa e vai girando. Se nós se escaparmos disso, aí bate ferro com ferro. E não vai para frente nada, né? Não melhora. E a gente não obtém o que a gente quer. E as coisas começam a dar para trás. E as coisas começam a ficar difícil. Por quê? Porque nós não estamos vibrando de acordo com o universo. Nós não estamos dançando a mesma música. Nós estamos com o passo errado. Então, o que a gente faz? A gente se acerta. Como? Eu já disse em outra live, eu vou repetir aqui para vocês, o universo não entende palavras, ele entende vibração. Então, aí você fala, bom, então quer dizer que quando eu falo tudo aquela Ave Maria, aquele Pai Nosso, aquele terço inteiro, aquelas orações, ele não entende? Não. Você usa tudo aquilo para você puxar uma vibração forte do seu coração e sai uma energia quântica aí, imensurável, que aquilo ele entende, a vibração que está saindo do seu coração, que a oração provocou, que a sua fé provocou, que o motivo provocou. Aí ele entende. E aí ele te responde. Então, se aquele não entende palavras, a gente vai continuar usando o que a gente tem, né? Rituais, etc., para provocar essa reação forte para ele entender o que a gente quer. É esse o nível do universo. Então, se ele vai ouvir você, voltando na questão da vitimização, se ele vai te ver ali choramingando, reclamando, ou estando numa situação não confortável e não reage porque você não quer, ou porque você não tem coragem, ou porque você tem medo, ou por quê, ele não vai conseguir te ajudar. Não vai, porque ele não entende isso. É por isso que muitas pessoas, às vezes, elas estão numa situação e elas vão piorando, 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 até que elas não conseguem levantar mais. A gente vê isso com os vícios, né? Vício de alcoolismo, etc. A pessoa vai rolando ladeira abaixo. Agora, tem jeito, sempre tem. E é o que eu estou falando aqui, né? É a reação da pessoa, é como ela vai reagir, é o que ela tem que vibrar, é o que o universo tem que ver. Então, pessoal, uma coisa muito importante é que o universo trabalha como? O universo trabalha com harmonia, e se a gente quiser se comunicar com ele, a gente tem que entender que ele tem um tripé famoso aí, uns pilares famosos, uns pilares que todo mundo usa para falar com ele, que são amor, harmonia, perdão e gratidão. Se a gente não tiver nessas energias aí de amor, de harmonia, de perdão e gratidão, pode esquecer, o universo não vai escutar a gente. E se às vezes for uma comunicação só de sofrimento e de dor, é difícil, porque ele não vibra nisso. Ele não vibra dor. Ele vibra em cura,
ele vibra em satisfação e ele vibra em energia positiva. De maneira que, se a pessoa, às vezes, vai falar com ele e fala com muita dor, ele, às vezes, demora para responder porque é difícil ele entender. Eu estou sendo clara quando eu falo isso? Porque as pessoas podem perguntar, bom, quer dizer que ele não vai, então, entender uma pessoa em lágrimas sofrendo? Às vezes, não. Então, não que seja proibido sofrer, nem proibido chorar, existem momentos na vida das pessoas que são realmente dolorosos, doloridos, e a pessoa não vai vibrar outra coisa por muito tempo, porque ela está passando por um momento difícil. Mas aí é que entra a nossa famosa fé, que nos momentos em que está tudo bem, eu tenho fé, minha fé é enorme, poderosa, minha fé, nossa, eu tenho fé. E aí o primeiro desequilíbrio, a fé vai por água abaixo. Então é nesse momento que a gente está no maior sofrimento, na maior dependência e está precisando mesmo de ajuda e sabe que vai ter ajuda, que a gente tem que se acalmar. E talvez um sofrimento maior, a gente só deixa uma palavra dizendo Senhor, me ajude, e não fala mais nada que é melhor. E quando a gente tiver um pouquinho mais calma, a gente senta num cantinho e aí conversa com o universo, com Deus, com Ial, com Sananda, com Cristo, com os anjos, com os santos, com quem vocês quiserem. E aí a gente conversa com eles do fundo do coração, 2, 3 palavras, e aí ele vai nos ouvir. E aí ele vai atender o nosso pedido. E é aí que o universo vai interagir com a gente, com a nossa necessidade. Então, porque realmente ele nos enxerga, né, a todo momento, né? Tanto quando a gente está feliz, quando não está. Então, o que a gente tem que guardar, né, dessa nossa conversinha rápida aqui, é que não é problema sofrer, não é problema ser vítima de uma coisa, às vezes a gente é vítima de uma situação aí e demora para passar, demora para melhorar, mas a gente tem que se reerguer com a maior rapidez possível, tem que se reerguer da melhor maneira que nós pudermos, para que o universo veja que a gente tem confiança nele e que sabe que ele vai nos ajudar e que nós vamos sair disso. Então, é assim que nós temos que falar com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o universo, afinal. Então, alguém quer fazer uma pergunta a esse respeito? Alguém não entendeu o que eu disse? Ou não concorda, ou quer falar alguma coisa? Gostaria de que vocês falassem alguma coisa aí sobre o que eu falei, porque vocês estão todas aí muito quietas. Não é proibido falar, vocês podem escrever o que vocês estão, a ideia de vocês, né? E o que o universo espera da gente é exatamente, né, confiança, né, nele, e confiança e sabedoria, né? Saber que em qualquer circunstância ele vai nos ajudar, ele vai nos mostrar caminho. O universo nunca erra, nem Deus. Então a gente tem que ter absoluta confiança de que agindo assim nós podemos estar de acordo com as leis divinas, com as leis universais, e que para nós vai chegar a coisa melhor, vai chegar o momento melhor, vai chegar a recompensa, vai chegar o que nós precisamos de ajuda. A gente não pode perder essa esperança. Alguém quer falar alguma coisinha sobre isso que eu falei? Ninguém quer falar nada? Ninguém quer fazer um comentário? Gostaria que vocês fizessem. Porque é bem interessante isso que eu falei, ou isso assustou vocês um pouquinho.
Acho que não, né? Porque no fundo, todo mundo sabe sobre isso que eu falei. A gente só, às vezes, não lembra, né? Mas todo mundo sabe. No fundo, essa história que eu contei aqui para vocês hoje, né? Ah, então, e pessoal, eu já quero convidar vocês agora, enquanto vocês estão pensando, vocês vão ser. é, a, a Renata já disse que ela gostou da conversa aqui. Que bom, né, Renata? Que eu consegui passar alguma coisa legal. Que não é. A minha ideia é sempre passar algum questionamento, alguma ideia para vocês desenvolverem na vossa cabecinha, levantar alguma dúvida para que a cabecinha de vocês pense, se resolva, ou ouça, ou entendem alguma palavra que eu disse que serviu para vocês. Bom, e para qualquer pessoa que vá ver esse vídeo depois, e depois, e depois, né? Então eu também quero convidar vocês aí para o pro próximo Mercado das Bruxas no Clube Homes, agora em outubro. 25 e 26, é isso mesmo? Acho que sim, tá. Tá aqui. Eu vou estar lá com o meu tarô das bruxas e para conversar com vocês, para tirar dúvida, e vocês podem frequentar lá, que vai ter muita coisa legal, além dos oraculistas. Tem brincadeira, tem dança, tem participação, tem benzimento, tem muita coisa de workshops, palestras, muita coisa legal. Então, queridas, eu não estou vendo ninguém conversar nada aqui, então eu espero, nesses 20 e poucos minutos que eu falei com você, 30 minutinhos, ter passado uma ideia legal, ter passado uma informação legal para vocês e espero que vocês consigam entender o que eu quis passar para vocês, que é essa questão de comunicação com o universo e enxergar o lado bom da vida e enxergar o lado legal da vida e querer que a vida seja mais leve, mais alegre, recompensar e que nos recompense, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo. Eu faço live quinta sim, quinta não, então na próxima quinta não. E na outra, que é uma semana, é a semana do Mercado das Bruxas, eu estarei aqui novamente, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Deixo vocês com a alegria de ter estado com vocês uns minutos e fiquem bem. Namastê. E obrigada por terem estado aqui comigo. Ai, obrigada, retribuo o beijo aí para você, Renata. Tudo de bom. Vamos desligar então. Até breve, pessoal.